Então, pessoal, vejam vocês as perguntas inteligentíssimas do senador Marreco Sérgio Moro, ex-juiz tendencioso da Lava Jato, né? Uma pergunta que é feita, é, doutor Galípolo, é por que essa intervenção não foi feita antes? Se poderia ter feito, isso ter sido feito antes e diminuído os prejuízos. Dois, o que nós poderíamos mudar na legislação atual para evitar que esse fato acontecesse novamente? Me parece que um dos esteios dessa fraude foi essa garantia do fundo garantidor que acabou sendo abusada por pessoas inescrupulosas. E três, aqui eu não entendi muito bem a resposta, a pergunta é objetiva. O senhor tratou desse assunto do Banco Master com a autoridade judiciária? Isso foi objeto das conversações que o senhor teve ou não? É uma pergunta objetiva. E se sim, se o senhor pudesse aí descrever esse fato específico. São basicamente essas questões que eu colocaria ao senhor. Ótimo. Do tema de o que pode ser feito para evitar, eu acho que passa muito pelas perguntas que o senador Alessandro levantou aqui e me deu essa oportunidade de falar sobre a necessidade que a gente tem de ter recursos humanos e financeiros para que a gente possa acompanhar tudo que vem acontecendo no sistema financeiro. Houve uma revolução no sistema financeiro brasileiro. O sistema financeiro brasileiro é dos mais respeitados e admirados no mundo, dado toda a inovação tecnológica que foi feita. Mas é importante que a gente consiga atualizar os instrumentos e as ferramentas que a supervisão pode ter. Como eu comentei aqui antes, o senhor não estava aqui, a gente tem hoje, por exemplo, sistemas que foram desenvolvidos pelo Banco Central para poder alertar instituições quando elas estão tendo movimentações atípicas. Isso de maneira nenhuma tira a responsabilidade que é da instituição, é a ela que cabe acompanhar esse tipo de movimentação, seja ela de qualquer natureza. Mas o Banco Central passou a desenvolver questões como essas, e os avisos que o Banco Central dá muitas vezes são de madrugada, de final de semana, e eu tenho ali servidores que estão trabalhando nessa questão exclusivamente pelo senso de responsabilidade que eles têm com o sistema financeiro. Então, que a gente possa ter os incentivos adequados para quem trabalha no Banco Central desempenhar o seu trabalho, que eu possa ter recursos tecnológicos para fazer esse devido acompanhamento, é absolutamente essencial, absolutamente essencial. Do ponto de vista das garantias, algumas questões já foram endereçadas e existem questões que vão precisar sempre. Infelizmente, esse tema de supervisão, ele é um tema que não tem um ponto de chegada. Você vai ficar o tempo todo fazendo atualizações e inovações, porque você faz algo, vai se encontrar um caminho novo para tentar contornar e você é obrigado a estar acompanhando, né? O caso específico, do ponto de vista bancário, e como bem o senador colocou, você tem dois recortes. Tem um recorte de ordem criminal, que cabe ao Banco Central informar os órgãos de persecução e eles vão determinar se houve crime ou não houve crime. Não cabe ao Banco Central fazer um veredito sobre isso, cabe a gente informar. O senador Marreco, ex-juiz do Paraná, que agora quer ser governador lá, esse juiz tendencioso e corrupto, fez algumas indagações um tanto absurdas ao novo presidente do Banco Central. Primeiro, ele pergunta o que se deve fazer para que isso não ocorra novamente. Prende-se os vagabundos, aplicam-lhe penas pesadas para desencorajar outros que pretendam fazer o mesmo. E depois ele pergunta por que essas providências que foram adotadas pela atual gestão do Banco Central não foram aplicadas antes, simplesmente porque o cara não era presidente, quem estava lá era o Campos Neto, um corrupto, né, que se aliciou com essa turma aí e deixou o barco correr solto. Eu digo corrupto porque o cara tá fugindo, e quando a pessoa foge é porque ela tem alguma coisa, tem culpa no cartório, por que ele não aparece lá e esclarece os fatos? Coitado do povo do Paraná, que ainda pretende votar nesse aí como governador. Boa noite, coisas da vida.